Você sabe que o candomblé é uma religião tradicionalista, mas mantendo a tradicionalidade do candomblé, como que acontecem as mudanças no candomblé? As mudanças no candomblé vão acabar com a sua tradicionalidade? Como acontecem essas mudanças? Como deve acontecer essas mudanças? Bom, se você se interessou por esse assunto, fica comigo até o final. Aqui no canal Historiana Axé, eu sou o Tom Lorê e seja muito bem-vindo e me acompanhe nesse vídeo até o final. Muitos questionam se o candomblé corre risco com essas mudanças. Por quê? O candomblé é uma religião de tradição, de manter a tradicionalidade, sua cultura ancestral, o respeito à tradicionalidade e oralidade passada, mesmo hoje em dia se escrevendo, se falando, se publicando sobre o candomblé. Mas qual o risco que essa tradição corre com essas mudanças que vão acontecendo no candomblé? Como acontece na sociedade em qualquer religião. O candomblé corre risco com isso? Não, o candomblé não corre risco com isso. É normal e natural que qualquer pessoa mais antiga dentro da religião vá se assustando com as mudanças que vão ocorrendo gradativamente dentro da religião. Se uma pessoa iniciada há 50 anos para e analisa o candomblé na atualidade, com casas mais novas, olhando para o passado, ela obtém um susto muito maior. Mas se ela for acompanhando a sua própria roça de candomblé ao decorrer dos anos, ela vai ver que as mudanças vão acontecendo gradativamente. Mas justamente por essa mudança gradativa que ela não observa e não se assusta com as mudanças que vão ocorrendo. Então isso é natural tanto em casas novas que vão acontecendo, que vai abrindo com babalorixás e alorixás, com novas visões, com novas culturas religiosas, novas tradições, vamos dizer assim, por estar inserida num novo contexto social, histórico, cultural como um todo, isso é natural. Mas isso também vai acontecendo em casas mais antigas. Se você analisar uma casa mais antiga, por exemplo, casas que vai passando de geração a geração, a cada nova geração a mudança é muito grande. Assim como também vai acontecendo mudanças ao decorrer dos anos na gestão de um sacerdote, de uma sacerdotisa dentro dessas casas. Então, isso é natural, a gente nunca para por observar. A gente sempre se assusta diretamente com a mudança, quanto maior for a mudança, quanto mais brusca é essa mudança, mas nunca a gente nunca paramos para observar e analisar que isso vem acontecendo gradativamente. E com essa mudança gradativa, a gente não observa também como mudanças são exteriorizadas, são expurgadas do candomblé, assim como novas mudanças são aceitas por grande parte da comunidade religiosa. E essas mudanças aceitas, ela permanecem e vão se propagando para as novas gerações. Então, quem define o que vai mudar no candomblé? A sociedade. A sociedade, o grupo religioso, a comunidade religiosa do candomblé como um todo, dentro de uma raiz, de uma nação, dentro de um axé, que vai validar as mudanças que lhe beneficia ou não lhe beneficia. Porque normalmente o que valida uma mudança é, primeiramente, a justificativa dessa mudança por trás, que seja uma explicação litúrgica, uma explicação cultural, histórica, uma justificativa de voltar à tradicionalidade, que muitas mudanças acontecem para voltar à tradição anterior, à tradição mais antiga, reviver algo que foi esquecido ou apagado dentro da cultura de uma tradição religiosa. Mas normalmente também mudanças vão sendo inseridas, não aceitas, justamente porque é algo que beneficia um grupo ou uma pessoa que propõe essa mudança, que vai inserindo essa mudança. Então, normalmente, algo que é benéfico dentro da tradicionalidade, da cultura, do viver dentro da roça de candomblé. Um exemplo desse é o tempo de recolhimento em muitas nações de candomblé. Esses tempos de recolhimento eram muito maiores, mas, ao decorrer dos anos, isso foi reduzindo. Por quê? Ou isso reduz, ou haverá a impossibilidade de qualquer pessoa se iniciar dentro do candomblé. Porque se você precisar passar um ano recolhido, 6 meses recolhido, 3 meses recolhido, como é que você vai viver, manter sua vida, sustentar sua família, seus filhos e tudo mais? Então, mudanças são necessárias, sim. Precisamos olhar e observar que mudança em qualquer parte da sociedade faz parte da própria sociedade em si e faz parte para o futuro e a manutenção e a permanência de qualquer comunidade, qualquer sociedade, seja religiosa ou não. Então, para o candomblé permanecer e manter-se, precisa ser atualizado ao decorrer do tempo ao contexto histórico e cultural. Não é acabar com abate religioso sem uma justificativa, sem um porquê que não seja o racismo religioso, de achar que isso é algo retrógrado, de olhar
com a visão ocidental, judaico-cristã, ou espírita kardecista dizendo que o orixá é evoluído, então não aceita, não tem porquê, porque não entende, na verdade, a cultura por trás. A tradição, como o candomblé, a religião tradicionalista, a tradição por trás dos povos que criaram e estabeleceram o candomblé, o porquê do abate religioso, a sua importância no alimento da comunidade e o repasto, a divisão daquele alimento, daquele animal abatido com a divindade e com a comunidade religiosa, fazendo isso parte do culto, do rito como um todo. Outra coisa que acaba influenciando muito em determinadas mudanças dentro do candomblé, independente da nação, da raiz, da tradição, é o babalorixá ou Ialorixá, que trouxe essa visão de mudança. Se essa pessoa é uma pessoa conhecida e respeitada dentro da tradição, dentro da cultura religiosa do candomblé, essa mudança terá uma grande facilidade de ser aceita por todo mundo. Porque aquela pessoa que está implementando essa mudança, essa nova visão, essa nova abordagem religiosa, cultural, é uma pessoa respeitada e que tem uma cultura, uma tradição por trás dela. Então isso faz com que essa mudança seja respeitada, aceita, às vezes sem maiores questionamentos. Então, isso também é algo que acaba ajudando a determinadas mudanças no candomblé. Ajudou no passado e ajuda na atualidade, inclusive de algumas atualizações. No candomblé, na visão de enxergar e entender, tirando e afastando, por exemplo, a grande briga que a falecida Odé Caiodê trouxe com relação à briga de afastar cada vez mais o sincretismo dentro do candomblé. Então, isso foi aceito rapidamente, porque é algo que a comunidade religiosa, boa parte dela, já lutava por isso daí. Mas é uma coisa que eu também brigo de entender e respeitar, que mantém ainda essa cultura por conta da sua tradicionalidade, do costume da sua raiz religiosa e tudo mais. Então a gente tem que entender que não há necessidade, então a gente implementa isso dentro da nossa casa. A gente pode implementar isso dentro da nossa casa e afastar esse sincretismo religioso, essa necessidade do sincretismo religioso, essa imposição sincrética, mas entender que algumas tradições mantêm. Até que a gente afaste alguma cultura, tradição do sincretismo, mas querendo ou não, acabamos mantendo outras coisas ligadas ao sincretismo, como a sexta-feira ser voltada para Oxalá, a quinta-feira para Oxóssi, isso tudo foi inserido pelo sincretismo religioso, mas ainda é mantido dentro da cultura do candomblé. O outro questionamento sobre isso daí é se há o perigo, por exemplo, de se perder a tradicionalidade do candomblé por conta dessas mudanças. Eu, sinceramente, acredito que não. Justamente o candomblé ser uma religião tradicional, no qual há à frente de muitas casas, de muitas raízes, de muitas nações, pessoas mais antigas, respeitadas, respeitosas, dentro da cultura do candomblé, da religiosidade do candomblé, essas pessoas vão sempre ser um freio para mudanças que sejam ruins para a cultura religiosa do candomblé como um todo. Mesmo assim, os descendentes dessas pessoas, ou pessoas que têm uma visão mais respeitosa com a tradição, com a cultura, com a filosofia, com o pensamento do candomblé, com a sua tradicionalidade, vai acabar sendo um freio para essa mudança. Algumas casas vão manter, outras não, então o que vai fazer realmente a mudança acontecer é a geração futura que vai absorver de que lado essas mudanças e para qual lado vai tender de aceitar ou não aceitar essa mudança. Mas essas pessoas mais tradicionais, mais tradicionalistas, vão acabar mantendo algo que vai ser visto como um ferimento para a cultura do candomblé ou para a religiosidade do candomblé como um todo. Então, o candomblé perder o seu foco, a sua tradicionalidade como um todo, por conta das mudanças, eu acho isso um medo exagerado. Com relação às mudanças, então, como devem ocorrer essas mudanças para que seja boa para o candomblé? Gradativamente, acontecendo aos poucos, de acordo com a necessidade, adaptação cultural, religiosa, de cada raiz, de cada tradição, para o momento histórico e cultural que vive aquela comunidade religiosa, sendo de acordo com os membros daquela comunidade. Isso vai se propagando para os vizinhos e vai mudando o candomblé aos poucos. Nenhuma mudança deve ocorrer impositivamente, porque não vai ser boa, vai ser mais embate do que realmente uma mudança. As mudanças boas acontecem gradativamente. Então, assim que devem ocorrer as mudanças dentro do candomblé. Esses são os questionamentos e respostas que eu trago sobre esse tema. Se você gostou desse vídeo, está comigo até agora, não é inscrito ainda no nosso canal, não deixe de se inscrever, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos publicados aqui toda semana sobre história, cultura e filosofia das religiões de matriz africana. Bom, eu agradeço a sua companhia até aqui. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.